Olá, queridos irmãos e irmãs e ouvintes das palavras de Deus. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Só Gaitando, né? Observamos uma coisa, meus queridos irmãos e irmãs. Vejamos bem, o canal Só Gaitando agora vai colocar para todos vocês vídeos. Vejamos bem, vídeos das palavras de Deus, da realidade do que está acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo. E eu fico muito grato aí pela sua participação aqui, meu irmão. Fico muito grato, minha irmã, pela sua participação. Vocês também, ouvintes da palavra de Deus, sejam todos bem-vindos, como já foi falado. E outra coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte: o canal Só Gaitando, ele não faz acepção de pessoas, nem discriminação de ninguém, não faz acepção de religião. Aqui todos são bem-vindos. Irmãos, vejamos bem, estou aqui com as escrituras sagradas abertas, vocês estão vendo aí, né, no vídeo. Olha aí, observa bem, né? Eu escolhi aqui um lugar apropriado exatamente para levar essas mensagens de Deus a todos vocês. Hoje, praticamente o mundo inteiro, 70%, eu posso dizer assim, a 80%, tem as escrituras sagradas, né? Conhece a palavra de Deus. E eu estou aqui em Provérbios, né? O livro de Provérbios é bastante conhecido de muitos, né? E eu estou aqui no capítulo 19. Olha o que está dizendo aqui, olha o que está falando aqui, o que o Senhor deu ao Salomão. Olha, na época, Salomão, ele era uma pessoa muito simples, muito humilde, né? E através da sua humildade, da sua simplicidade, era um homem muito pobre, não tinha nada absolutamente, né? Filho de Davi, a verdade é essa, até mesmo antes de Davi chegar a rei de Israel. Olha só, irmãos, então pela simplicidade daquele homem, ele conseguiu, né, chegar também a rei de Israel. Todo mundo sabe disso. E para mim, eu vou dizer a todos vocês que estão aí participando, né, desse vídeo, para mim, não existe, nunca existirá um outro homem, né, na terra, né, nos dias de hoje, mais rico do que Salomão. Porque Salomão, para mim, foi o homem mais rico da face de toda a terra. Era toneladas de ouro, né? Ele construiu aquele templo também com bastante ouro, nós sabemos disso. Até a própria rainha de Sabá, né? Ela foi visitar ele e levou ouro para ele também. É isso mesmo? Mirra e assim sucessivamente. Se alguém não sabe o que é mirra, era um perfume muito caro na época, né? Então, irmãos, olha só, eu sou considerado aqui, colocado aqui por Deus como presbítero, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Me considero como aluno, como discípulo. Isso sempre eu vou falar. Para mim, é como se fosse ontem que eu tivesse entrado no caminho de Jesus. Eu tenho praticamente quase 50 anos de cristianismo, porque Deus me chamou para o caminho de Jesus, seu filho, em 1977. Hoje eu tenho 60 anos de idade, né? Mas eu ainda estou aprendendo. Nós sempre temos que ser humildes, né? Se humilhar, sabendo e não sabendo. Muitas coisas ainda a gente precisa aprender ainda, irmãos, certo? Mas tudo aquilo que Deus está passando para mim, eu estou passando para vocês. Salomão, ele pediu entendimento e sabedoria com Deus. Só que o Salomão, quando ele ficou muito rico, ele não soube aproveitar esta oportunidade que Deus deu para ele, né? Esta alegria, né? Essa felicidade dele entender as revelações, né, de Deus pelas suas palavras, né? Porque ele pediu o entendimento, pediu a sabedoria, mas depois ele deixou se elevar por tantas coisas desta vida material, né? E olha só, e ele acabou se perdendo, né, na vida material, porque até então ele se deslocou, ele se desviou para um outro lado, que isso é uma abominação diante dos olhos de Deus, que é a idolatria, né, irmãos? Então Deus não se agradou. E de forma que Salomão, de tanto rico que ele era, ele acabou ficando pobre, numa tremenda miséria, e acabou o quê? Se perdendo, né? Ele, até a vida dele, ele perdeu a vida dele, né? Ele morreu no meio da idolatria. E isso Deus não quer que aconteça nem comigo, nem com você, nem com qualquer um, porque Deus abomina a idolatria, né? Enfim, irmãos,
etc. Lá em 22 de Apocalipse, né, a partir do versículo 15 em diante, está especificando bem claro, né, o que Deus requer de cada um de nós, independente, né, da vinda de Jesus Cristo, há quase 2025 anos atrás, dos apóstolos que ficaram aí, né, e Jesus foi para os céus de novo, né, para o seu trono, ao lado do trono de Deus, é isso mesmo, é o nosso intercessor, independente de todas essas coisas, né, João, na ilha de Pátimo, né, lá em Apocalipse, tudo isso relata, né, irmãos, o conhecimento da verdade. Então, queridos e queridas, e vocês também, ouvintes das palavras de Deus, está na hora, ou já passou da hora, de nós se santificarmos no Senhor Deus, porque o próprio Apocalipse 21 está testificando lá para nós, para todos, né, que lê a Bíblia, que examina as Escrituras, que os santos precisam se santificar. Santificando, ele chega o quê? A santo, não é isso mesmo? E os sujos, o que está acontecendo com os sujos? Estão se sujando cada vez mais. Então, irmãos, observamos bem que eu estou sendo sincero com todos vocês. Eu estou aqui em 19, como já foi falado, de Provérbios, Provérbio de Salomão. Olha só como Deus usava esse homem na época. Quando Deus te usa, meu irmão, minha irmã, né? Olha, nós temos que dar valor, né? Porque Deus nos escolheu através de seu filho, Jesus de Nazaré, para usar cada um de nós com o seu poder, com a sua sabedoria, com o entendimento, né? Para que nós possamos entender a revelação de suas palavras. Não é estudando, não é por parte de teologia, não, eu não aceito isso aí. É a revelação. Se eu for entrar em outro fundamento, olha só, o vídeo vai ficar bastante extenso, né, irmãos? Mas você observa que quando Jesus estava aqui, ele escolheu os seus discípulos, e os seus discípulos, a maioria deles, eram o quê? Pescadores, né? Qual foi o primeiro discípulo que Jesus escolheu? Pedro. E Pedro não sabia nem assinar o seu próprio nome. Quer dizer, nem ler ele não sabia. Então, irmãos, olha só, Jesus escolhe os simples de coração, os humildes, né? Para que eles possam, amanhã ou depois, ser exaltados por Deus. É exatamente isso aí que vocês estão ouvindo. Então, olha, eu digo para vocês, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal Só Gaitando, tá? E outra coisa que eu também quero deixar claro, compartilhe, né, os vídeos aqui do YouTube com mais pessoas, independente de religião, como foi falado no início, né? Deixa aquele joinha, né, que seja o like, que eu quero dizer a todos vocês, né, meus irmãos? E vamos para frente, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus de Nazaré, ele é o nosso foco. Na verdade, vocês aqui não estão me seguindo, estão seguindo a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o que Salomão ele escreveu aqui? Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo, né, irmãos? E tolo, é o que está escrito ali. Então, olha, o Senhor está dando aqui uma esperança, né? Uma certeza para aquele que é pobre, tanto pobre material quanto pobre espiritual, porque o pobre material, se Deus quiser enriquecer ele, Deus enriquece ele da noite para o dia. Você sabia disso? Pois se você não está sabendo, né? Agora você está, né? O que acontece? Nós temos um Deus que tudo pode. Ele é muito bom, ele é maravilhoso, né? Então ele pode enriquecer quem ele quiser. Ele conhece os corações, ele sabe o que você está pensando agora, nesse exato momento, ouvindo esse áudio aqui dentro desse vídeo, né? Aqui no canal Só Gaitando, dentro aqui do YouTube, correto? Então, irmãos, olha que importância, né? Para o pobre humilde, que tem a humildade e que se eleva, né, através das suas orações aos céus, a Deus. Então diz aqui, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo, né, irmãos? Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. Então tudo isto que eu estou passando para vocês é para vocês terem um conhecimento espiritual. Eu não digo material, né, irmãos? A matéria é completamente diferente da espiritualidade, do espiritual. Eu digo espiritual para que você possa salvar a tua alma.
Tanto você, já que aceitou a Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador, e tanto você ainda que não aceitou a Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador. Então diz aqui, ó, assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Né? Então tem que ter conhecimento das coisas de Deus, né, irmãos? E o que se pressa com seus pés, peca, não é isso? Peca na presença do Criador, né? Às vezes a pessoa fala, pensa, né? E assim, diz, eu vou fazer alguma coisa aqui, porque não tem ninguém por aqui, ninguém está me vendo, né? Eu estou sozinho. Olha, você está completamente enganado ou enganada, porque Deus está te vendo. E o que manda, irmãos, sabe o que que é? Não é religião. Religião não vai salvar ninguém. Placa de denominação religiosa, isso não vai salvar. O que vai salvar é você ter amor ao próximo. Primeiramente, claro, primeiramente, amar a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo, que é esse amor fraterno, como a ti mesmo, você já está perdoando ele, porque Jesus também, através da oração do Pai Nosso, ensinou para que você possa perdoar aqueles que te ofendem. Vocês estão me entendendo? Para que vocês possam alcançar a vida eterna. Lá em Coríntios está escrito, né, que o que vai salvar a tua alma é a caridade, né? A caridade, a fé, a esperança que nunca morre. É isso que vai salvar a tua alma. Claro, evidentemente que Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou o exemplo que nós devemos ser batizados após os 12 anos, com qualquer idade, porque ele entrou no Rio Jordão, aonde estava João Batista batizando lá aquele povo no deserto, né? E João até pensava que ele ia batizar ele, e o João, mas ele ainda diz assim: tu vens a mim. Então Jesus disse, ó, que as escrituras se cumprem, né? Então ele entrou nas águas do Rio Jordão, foi batizado pelo João Batista, veio em forma corpórea uma pombinha branca, pousou na cabeça do Senhor Jesus, e uma voz dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Dali, quando ele saiu do batismo, ele não foi para a cidade, nem para um bairro, nem nada, ele foi para um deserto, foi tentado pelo diabo. E eu vou contar isso aí, eu vou fazer esse vídeo outra parte, uma outra hora, né? Para que vocês possam entender, né? Porque tudo isso aconteceu com Jesus de Nazaré. Então diz ainda aqui, meus irmãos, a estultícia do homem perverterá o seu caminho. O que é estultícia? É astúcia, a mesma coisa, né? É o pensamento mau, é um pensamento maligno, né? Desvia ele do caminho certo para o caminho errado. Perverte ele, né? Tira ele do caminho do foco, que se chama Jesus Cristo, para o caminho do erro, o caminho da perdição. Diz ainda, e o seu coração se irará contra o Senhor. Quer dizer, ele ainda quer ter razão. Ainda está errado, ainda quer ter razão, né? Então diz ainda, as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Quer dizer, enquanto aquela pessoa que se enriqueceu e está rico, né? Está bem de situação financeira, material falando, estou falando aqui materialmente, aqui nesta terra, ele tem tantos e tantos amigos. Mas um dia que ele ficar pobre de tudo aquilo que ele tem, os amigos deixam ele. Jesus Cristo não deixa ninguém, né? Ele ama a todos, por isso que ele deu a sua vida na cruz, para resgatar todos aqueles que querem ser salvos. Vocês estão me entendendo? Então a verdade é essa, meus irmãos, né? A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Os mentirosos não herdará a vida eterna. Por isso que nós sempre temos que falar a verdade abertamente ao mundo, né? E nesse vídeo, que é um dos primeiros vídeos que eu estou colocando aqui no YouTube, no canal Só Gaetano, exatamente, meus irmãos, é para o mundo ouvir a verdade. Exatamente. Não falo aqui mentira, é a verdade. Então recebam aí, em nome de Jesus, o nosso Senhor, tá? Esta verdade, essas palavras que eu estou deixando, que Deus está mandando eu, né? Eu, em obediência a Ele, estou fazendo esse vídeo, deixando para todos vocês, que são quase 4.000 pessoas que estão me seguindo aí no YouTube. Deus que abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Deus seja louvado.